Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de preparo de lanches e nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de copos para cada bebida, certo? É importante que vocês que trabalham em uma lanchonete, né, que é um estabelecimento comercializador de alimentos, é importante que vocês conheçam os tipos de copos específicos para cada tipo de bebida. Professora, mas eu trabalho numa lanchonete que só serve as bebidas em copos plásticos. Tudo bem, gente, eu entendo isso, claro. Mas é importante que vocês conheçam, né? Por quê? Porque futuramente vocês podem estar trabalhando em outros estabelecimentos, vocês precisem trabalhar com outros tipos de copos. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E possa, quem sabe, um dia aplicá-lo. Eu sei que tem um pessoal que trabalha também nas cafeterias, né, da lanchonete, eu não sei como funciona, né, se vocês trabalham com copos apenas de plástico, de vidro também, mas a gente conversa um pouquinho sobre isso na nossa aula online, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da origem, né, dos tipos de copos. Por que existem copos diferentes para cada tipo de bebida, né, gente? De acordo com o livro, né, Copos de Bar e Mesa, né, que é do autor Edmundo Furtado, o desenvolvimento dos formatos e dimensões desses copos, né, adequados a diversos tipos de bebidas é recente e começou a ser praticado pelos europeus. O autor também ressalta que os americanos foram os responsáveis pelo aprimoramento da arte da coquetelaria, né? Então, eles criaram os diferentes tipos de copo. Bom, gente, os copos, eles são indispensáveis, então, para brindar em ocasiões que nos remetem emoções, né? E os copos, então, eles têm a função de fazer, né, bem aos olhos de quem está consumindo e também ao paladar. Os copos, eles podem ter diversas variações de tamanhos, formatos, espessuras, né? Eles são fabricados sob medidas para determinadas bebidas que serão servidas nesses copos, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre cada tipo de copo, né? Os principais copos utilizados para bebidas, né? Aqueles que são fabricados, como eu disse, sob medida para cada tipo de bebida. Claro que não obrigatoriamente você tem que servir, né, aquele copo naquela bebida. Mas se formos entrar, né, em regras de etiqueta e de quando estamos falando de servir aquela bebida naquele copo ideal para ela, porque aquele copo ele foi desenhado, né, especificamente para aquele tipo de bebida por algum motivo, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Bom, vamos começar com as cervejas, né, pessoal? Para os tipos de cerveja, existe uma variedade imensa de copos, né? A escolha do melhor copo para beber a cerveja, ela vai depender da qualidade da bebida, da temperatura da cerveja e do colarinho da cerveja, né? Para quem não sabe, o colarinho é essa parte branca, né? A parte de espuma da cerveja. Então, diversos fatores vão influenciar na escolha do melhor copo. Nós vamos ver os principais copos utilizados para os tipos de cervejas. Então, vamos começar com o copo Pilsner. É este copo aqui, neste modelo que eu trouxe aqui para vocês uma foto. Esse copo é chamado popularmente de tulipa, né? Ele é ideal para cervejas do tipo Pilsen, né? Ele tem um nome um pouco parecido com o tipo de cerveja que ele é ideal. Esse tipo de copo, então, ele vai possibilitar a formação de um bom creme, né? E ele vai direcionar o aroma do lúpulo para o nariz. Então, ele foi criado, né? Desenhado especificamente para essa função, para a formação de um bom creme e direcionar o aroma do lúpulo da cerveja diretamente para o nariz do consumidor. Pessoal, quando eu falo de creme, né, da cerveja, eu estou me referindo à espuma, tá? São duas formas, né, dois termos que a gente pode utilizar, tanto a espuma como o creme, para o mesmo, né, para a mesma função. Então, vamos lá, o próximo copo
é o copo lager, né, que é o copo de chopp. Facilmente, esse tipo de copo é facilmente encontrado no Brasil, são os tradicionais copos de chopp, né? E esse tipo de copo, ele é erroneamente, né, chamado de tulipa. A diferença entre esse copo e o copo tulipa, que nós vamos ver mais para frente, é que esse copo ele tem uma boca mais aberta, né? E um pé mais fino, longo e elevado. Então, as diferenças entre esse tipo de copo e a tulipa são pequenas, por isso que muitas vezes esse tipo de copo causa confusão, certo? Então, esse tipo de copo, ele é utilizado para as bebidas, né, para cervejas do tipo lager, né, que são os chopps. Esse outro tipo de copo é o copo chamado de caldeireta, né? Esse copo, ele é comumente visto servindo-se chopp em algumas choperias, mas ele é muito versátil, ele pode ser utilizado para outros tipos de bebidas, como a English e American Ales, e também para algumas lager escuras e IPAs. Né? Esse tipo de copo ele comporta um volume um pouco acima de 300 ml, né? Então ele é um pouquinho maior que os outros tipos de copos, né? Ele tem um volume um pouco maior, então é uma alternativa mais adequada do que outros copos genéricos. E é também uma boa opção para você ter em casa, né? Quando você não pode ter os diversos tipos de copos, né? Para cada tipo de bebida, claro. Você pode comprar esse tipo de copo caldeireta porque ele comporta, né, vários tipos de bebidas. Então, é um copo bem versátil. Esse tipo de copo, além de caldeireta, ele também pode ser chamado de shaker, tá, pessoal? Então, é um copo bastante comum, bastante versátil, que pode ser utilizado para diversos tipos de bebidas. Temos aqui o copo pint, né? Que é esse copo aqui. Ele também pode ser chamado de becker. Ele é muito utilizado em pubs ingleses, irlandeses. É ideal para cervejas do tipo bitter e stouts. Ele foi idealizado, né? O formato, né? O design desse copo, ele tem um desenho simples e barato, comportando então grandes quantidades de cerveja. Existem alguns modelos desse copo, né, que eles apresentam esse anel aqui mais saliente no topo, né, que são os copos do tipo English Imperial Pint, que também pode ser chamado de Nonic. Os demais tipos de copos, né, os que não apresentam essa saliência aqui nas partes laterais, né, perto do topo, eles são os conhecidos Irish Imperial Pint, que é um copo famoso, ele foi imortalizado pelo Guinness, né, porque ele tem uma boca mais larga que a base. Então, é um tipo de copo que é bastante conhecido, né, e bastante utilizado, principalmente, como eu falei, porque ele comporta grandes quantidades de cerveja. Então, é um copo muito, vamos dizer, muito visado, né, por conta da quantidade de bebida que ele comporta. Esse outro tipo de copo aqui é o copo chamado Weizen, né? Como o próprio nome diz, ele é um copo ideal para cervejas do tipo Weiss, né? Que são aquelas cervejas de trigo. Esse copo, então, ele foi designado, né? Ele foi desenhado para que, então, você admire o corpo e a cor da cerveja, né? Bem como a expansão do creme da cerveja, né? Da espuma da cerveja. Como esses copos, eles são altos, eles possibilitam, então, que todo o conteúdo de garrafas de 500 ml sejam colocados no copo, né? Então, ele é um copo que tem uma capacidade grande de volume. Incluindo, né, o fundo com as leveduras, né? Então, sobrando mais espaço para espuma, como manda a tradição do estilo. Então, esse tipo de copo, ele comporta grandes volumes e ele é bastante utilizado para esse tipo de cerveja. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de copos.